Agora, no Sinal Aberto, o destaque aqui para você que está com a gente. Nós vamos tratar de um assunto que envolve a ciência. É isso mesmo, é que a pesquisa, a ciência, a pesquisa, o reconhecimento. Vamos tratar bastante aqui deste assunto a partir de agora, que o diretor e professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, Lauro Maia, é um dos autores de artigo citado como referência científica para embasar a escolha do Prêmio Nobel de Física. O que significa para o UFG, nós vamos saber agora com o professor Lauro Maia. Professor, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui a Sagres. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui e falar com vocês, com todos os ouvintes que nos assistem e nos escutam. Muito prazer. Essa pesquisa que foi desenvolvida... Muito prazer, professor, ela é parabéns. Desculpe. Acho que o nosso áudio está... Não, apenas aqui para cumprimentá-lo, professor, apenas aqui para deixá-lo parabéns, né, por este trabalho tão importante, por esta citação. E aí o senhor dizia, professor, já explicando um pouco esse processo, então fique à vontade aí para o senhor detalhar como chegamos até este ponto, até esta citação. Foi uma pesquisa desenvolvida no ano de 2015, 2016, em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, onde foi possível fazer um modelo, utilizar um modelo teórico já pré-determinado pelo cientista italiano, né, o Parisi, que ganhou o Prêmio Nobel, e nesse artigo nós pudemos comprovar a teoria dele, utilizando um sistema fotônico, laser, né, basicamente são sistemas na forma de laser, e isso permitiu, além de comprovar, também utilizar o modelo para explicar outros fenômenos físicos que acontecem em outros sistemas que ainda não haviam explicações. E com isso abrir perspectivas para uso em sistemas mais abrangentes, mais complexos, como até foi reportado aí, né, inclusive para contribuir com a explicação de fenômenos físicos relacionados ao clima. Mas a pesquisa, no nosso caso, o artigo ele versou sobre sistemas lasers, flutuações que acontecem nesses sistemas, isso permite torná-los mais eficientes, mais estáveis e abre perspectivas aí para várias aplicações tecnológicas, né, que eu posso mencionar ao longo da entrevista. Aqui no Sinal Aberto, estamos em contato com o professor Lauro Maia. Professor, ouça os questionamentos de Kleber Ferreira. Professor, boa tarde. Tem esse delayzinho mesmo chato, essa distânciazinha entre um som e outro, mas dá para levar as coisas. Primeiro, faço como o Samuel, assim, com muita alegria, eu cumprimento a academia na sua pessoa, a Universidade Federal de Goiás, que tem sido tão agredida, tão pisoteada ultimamente, e a gente tem esse reconhecimento. O senhor pode ter certeza que os formadores de opinião pública que acompanham de perto têm esse reconhecimento pela grandiosidade dessa instituição, não só como uma academia de ensino, mas, sobretudo, como de pesquisa e de extensão. A Universidade Federal de Goiás ela tem essa marca, né? Esse vínculo com a pesquisa e a extensão, que é, numa avaliação assim, simplória de um jornalista, né? A parte mais importante do contexto de um país. País que não se incomoda com a pesquisa é um país estagnado que está fadado a se arrastar atrás do desenvolvimento por muito tempo. Então, eu estou muito orgulhoso e feliz com a citação da sua pesquisa, ou da pesquisa da qual o senhor participou, do artigo ao qual o senhor participou, pela Academia Sueca do Nobel. Eu achei isso, sim, extremamente interessante. Como goiano, eu me senti plenamente representado. Quase que eu voltei a estudar delta S sobre delta T, delta V0 mais ST, aquelas coisas que a gente adora, como a gente gosta daquilo. Jornalista, então, o senhor precisa ver o quanto. Mas o senhor citou aí, né, que o artigo vem de encontro às ideias do italiano Giorgio Parisi. E ele tem uma preocupação, que é uma preocupação mundial, e eu queria saber do senhor se o seu artigo
e eu não tenho entendimento para buscar esse conteúdo dentro do artigo, por isso estou te perguntando, tem a ver com aquele avanço, aquela perspectiva de avanço em relação às pesquisas do câncer, que o Parisi tanto tem. Oi, Kleber, muito obrigado pelas suas palavras, eu agradeço. É fundamental que os formadores de opinião, jornalistas como vocês, sérios, respeitados, né, nos apoiem para divulgar cada vez mais o que é realizado aqui, tanto na academia também como outros centros de pesquisa. Então, muito obrigado pelas suas palavras. E eu queria dizer também que é uma pesquisa de ponta, né? A pergunta que você comentou, justamente, ela dá ferramentas para nós termos sistemas de microscopias mais eficientes e mais precisos, de forma que a gente possa, no futuro, detectar moléculas cancerosas cada vez menores, ou seja, detectar o câncer no estágio muito prematuro e não no estágio já muito avançado, como tem acontecido, né? Os sistemas atuais, eles são ainda muito imprecisos. Então, essa pesquisa, ela contribui, certamente, para que a gente tenha maior precisão na detecção de alguma anomalia, seja no corpo humano, seja em animais também, ou sistemas eletrônicos, né? Não somente para a detecção destes processos, mas também em outros sistemas. Então, isso abre perspectivas para a gente ter aí sistemas cada vez menores, mais robustos, e mais compactos e, consequentemente, mais eficientes, porque aí reduz o consumo de energia dos dispositivos. Se nós compararmos os dispositivos atuais, né, com o que foram feitos na década de 70 e 80, já reduziu muito. Mas o limite da física ainda não foi totalmente alcançado. Então, é importante realmente a gente fazer essas pesquisas. E eu digo que não só eu, como outras pessoas na universidade, trabalham com pesquisas de fronteira. Então, além da pesquisa básica, né, isso também envolve a pesquisa tecnológica, porque abre perspectivas, né, possibilita sistemas mais inovadores, além de também abrir caminho para a inovação tecnológica, como você mencionou. Um país sem ciência, sem tecnologia, sem inovação, ele fica a depender do que é feito no exterior. E aí, os países que produzem, certamente vão vender por preços abusivos, muito altos. Então, nós temos que ter condições, né, fazer esses tipos de pesquisa aqui no país, para que nós possamos também termos a nossa independência científica, tecnológica e financeira, porque isso envolve a geração de dispositivos e empregos também, né? Ou seja, se nós atrairmos para cá indústrias no futuro, isso vai gerar empregos e, consequentemente, pessoas mais bem preparadas. E eu queria te dizer, seria um grande prazer se você pudesse voltar para a academia, fazer o curso de física. Física é um prazer. Aqui estamos abertos a todos. É uma universidade acolhedora e fraterna. Seria muito bem-vindo. Seria muito bom. Eu costumo falar para os colegas que eu caí na humanas apaixonado pelas exatas. Eu, assim, gosto muito disso, né? Gosto muito mesmo. Eu brinco com o pessoal da área de exatas, mas eu gosto muito. Eu vou voltar aqui à questão do Nobel, porque o Nobel ele pegou 3 grandes gênios da física mundial e de nacionalidades diferentes, né? Um japonês que vive nos Estados Unidos, isso, né? Um italiano e um alemão, né? Exato, agora imagina, um japonês, um italiano e um alemão mexendo com física, né? E aí a pesquisa só poderia ser o que foi, o Nobel só poderia ser dado a um trabalho daquele, que vai lá questões macro, como o senhor mesmo, professor, citou, do clima, né? A questão do clima, isso. Até essa questão microbiológica que o senhor se referiu aí, sim, passando ainda por alguns mistérios que cercam o vidro, né? Que a gente ainda tem que desvendar, não é possível, o negócio está aí, ou vai ficar igual o postulado do Kekulé, toda a vida postulado. Então, é muito amplo, é muito grande. Que dimensão tem
esse prêmio Nobel, nesse momento que o mundo vive, para a vida das pessoas. Em que nós podemos ter melhorias para a vida das pessoas? As pessoas comuns, o feirante, o pessoal que faz a limpeza da rua, o estudante que diariamente vai para a escola. Que dimensão? É possível mensurar isso? Sim, Kleber, é possível nós termos uma noção, porque assim, tudo que acontece no clima e ao nosso redor, nós somos impactados, né, no dia a dia, a temperatura, as chuvas. Então, esse Nobel, as teorias que foram feitas, por exemplo, do Parisi, foi na década de 70 que ele propôs. E depois teve algumas melhorias, avanços, né, e claro, foi se confirmando. As outras são mais recentes. Mas tudo isso impacta na nossa qualidade de vida. Ou seja, você conseguir prever, né, se vai ter chuvas ou não, se elas serão regulares, qual é o efeito, né, do gás carbônico na atmosfera, né, que aquece ou não aquece, isso também está previsto nessas teorias. Entender não só o que está ao nosso redor, o que nos afeta diretamente, mas também nós podemos extrapolar para astros. Né? Exatamente, tem vários efeitos que acontecem em algumas estrelas, né, que a gente pode simular isso em laboratório. Tanto é que esse material que nós estudamos, lá, um dos materiais, ele tem um efeito chamado laser randômico, que esse termo randômico é porque é um sistema totalmente desordenado, como você falou, o vidro. Você pegar um vidro, os átomos estão todos ali desordenados, e faz aquela peça belíssima, muitas vezes transparentes, outras translúcidas, mas o vidro é um arranjo completamente desordenado. E não existe uma teoria, não existia, né, assim, uma teoria para explicar todos os efeitos. Então, o desenvolvimento dessas teorias ela vai nos propiciar ao entendimento da estrutura e, consequentemente, prever. Se eu consigo entender um certo sistema e extrapolar para vários outros, consequentemente, eu consigo ir lá numa indústria, numa fábrica e consigo fazer um sistema regular com uma propriedade que se deseja, né? Isso envolve várias possibilidades, né? Sistemas biológicos, microscopia, entre outros, cada vez melhores. Isso impacta diretamente. E eu queria dizer para as pessoas que é o seguinte, o dinheiro dos impostos, quando aplicado em ciência e tecnologia, não é gasto, é investimento. Cada vez mais ela está investindo nas futuras gerações, né, nos dispositivos que elas vão utilizar no ano seguinte ou daqui 2 anos, ou nos seus filhos, seus netos vão se beneficiar dessas tecnologias. Então, é um dinheiro muito bem empregado. E nós precisamos fazer cada vez mais ciência e atrair jovens para as áreas das ciências e das engenharias também, né? Da matemática, da física, da química. Eu abro o leque porque assim, existe uma quantidade enorme de possibilidades, tanto para atuar no mercado de trabalho diretamente, quanto para fazer ciência e tentar entender, né, a natureza, como ela se passa e, consequentemente, nós melhorarmos a nossa vida, né? Porque isso impacta na saúde das pessoas também. Né? O bem maior é sempre a vida, né? E o investimento na pesquisa, na ciência, na tecnologia, na pesquisa, é um investimento na vida, na vida. Ele retorna para a vida. E isso, claro, a gente torce para que jovens cientistas apareçam, para que jovens se interessem cada vez mais pela pesquisa, mas cortando verba destinada à pesquisa, nós não vamos estimular os nossos jovens, vão continuar aí escravos de uma tecla de computador, cada vez mais imbecis e menos, com menor capacidade cognitiva e menor capacidade de raciocinar, o que é uma pena. Eu lamento muito chegar aos 60 anos vendo isso, assim, isso corta meu coração, porque eu sempre imaginei que seria o contrário,
e não assim. Então, o professor Lauro, bom de papo, inteligente, né? Normalmente, cientista costuma ser assim. As pessoas pensam que o cientista é aquele cara que fecha a cara assim o tempo todo e fica com a cara fechada e é mal-humorado, e é o contrário, eles são muito bem-humorados. Ele já atendeu às minhas curiosidades, porque o assunto é muito complexo, né? Eu concordo e vou voltar a lê-lo, viu, professor? Até que eu possa entender mais, entender a grandiosidade. De minha parte, apenas fica mais uma vez os cumprimentos. Samuel? Professor, obrigado, da minha Kleber. parte aqui, eu tenho 2 questionamentos breves ao senhor e gostaria aqui de perguntar primeiro, esses raios randômicos que o senhor citou, ele pode ajudar, por exemplo, no combate a doenças como o câncer, por exemplo? Sim, tanto no diagnóstico, para melhorar o diagnóstico e você detectar o câncer de forma prematura, como também para tratamento, porque também tem pesquisas, nós atuamos nessa área, outros grupos também atuam, de forma que você, com esses elementos, você pode ativar fármacos e aí fazer o tratamento local, né, em células cancerosas e outros tipos de doenças em outros órgãos também. Então, é um sistema aí que tem uma amplitude e a gente pode modular a emissão de luz. Nesse caso que foi estudado, é uma luz infravermelha, né, que não é visível aos nossos olhos. Essa luz, ela penetra os nossos tecidos de forma até grandes profundidades. Mas também é possível utilizar outros elementos que sejam na região do visível, do vermelho, do azul, do amarelo, ou mesmo do ultravioleta, e fazer, sim, ativação ou tratamento de doenças, né? Então, existem aí uma gama de possibilidades que abre caminho para nós termos sistemas melhores e mais inteligentes, mais eficazes. Daí a importância do incentivo à pesquisa. Kleber, você citou muito bem a respeito deste assunto. E aí, professor, pergunto ao senhor para a gente encerrar. Este ponto que o Kleber destacou, dos cortes em pesquisa, e aí nós temos uma citação importante, né, em um prêmio reconhecido mundialmente. Isso pode ser um incentivo para o investimento, não só por parte aí do poder público, mas também da iniciativa privada em pesquisas aqui no estado de Goiás? Sim, Samuel. Esperamos que as empresas, né, e os nossos gestores, sejam nas esferas municipal, estadual, federal, elas se sensibilizem da necessidade de manter os recursos. A academia vê com muita preocupação esses cortes, e principalmente os cortes mais recentes, que foi mais de 90% em ciência e tecnologia. Isso afeta não essas pesquisas que nós estamos fazendo, ou seja, tanto a continuidade delas ficam comprometidas, mas também diversas outras em diversas áreas. Então, assim, esperamos sim que os empresários nos apoiem, os nossos gestores e também os legisladores olhem com mais cuidado, com mais atenção para a necessidade de manter a ciência e a sinalização para os nossos jovens, que nós precisamos formar pessoas para o futuro. Então, uma sociedade melhor formada, ela vai trazer muito mais benefícios. Então, isso impacta, sim, atualmente, né, esses cortes que nós tivemos aí, que se não forem revertidos, serão drásticos nessas pesquisas, como, por exemplo, essa que teve essa citação contribuiu para validar, né, a teoria, né, do Prêmio Nobel que foi dado esse ano, mas é muito difícil, viu? É uma realidade assim muito triste. Eu já estou aqui na UFG há 13 anos, né? Fiz minha graduação na UFMS. Tivemos vários momentos, né, altos e baixos, mas um momento como esse é muito crítico, né? Então, é quase que um sucateamento, uma forma de sucatear o que nós temos. E nós precisamos manter os laboratórios e seguir na ciência e na tecnologia. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Uma ótima tarde ao senhor. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Samuel, Kleber. Eu que agradeço a atenção, o convite de vocês. Estou à disposição. Fiquem à vontade para nos visitar aqui no Estudo de Física, na UFG. Sempre que puderem, dê uma passadinha, tome um café aqui conosco.
É um prazer. E também convido as pessoas, a sociedade, né, que nos ouve, os ouvintes, que também conheçam a universidade. A universidade é um patrimônio de todos. Todos somos contribuintes e mantemos essa instituição. Essa e outras, né? Então, vivenciem este ambiente. É de vocês e é para vocês que nós estamos aqui. Muito obrigado a todos e até breve. Fico à disposição. Conversamos aqui na Sagres com o Lauro Maia, professor da Universidade Federal de Goiás, e uma importante citação de um projeto que ele participou, citação no Prêmio Nobel de Física agora, em 2021.